Fatos relevantes comunicados ao mercado. Começar aqui com o BLMG11, comunica aos cotistas do mercado que firma nessa data os documentos definitivos da formalização uma parceria estratégica com veículos de investimento geridos pela Octatree Capital. Transação contempla um comprometimento investido pela Octatree do montante de R$210 milhões em cotas de emissão do AAA Fundo de Investimento Imobiliário, AAA-FI. A nova denominação social que será adotada pelo BM2, Fundo de Investimento Imobiliário, fundo de investimento atualmente detido integralmente pelo fundo. Olha, o BLMG tem um fundo que é o BM2, que agora vai ser a nova, que vai ser modificado pelo AAA-FI. Então, 210 milhões foram aportados aí. A estrutura de co-investimento está melhor detalhada na apresentação anexa ao fato relevante. Então, recebeu esse investimento não ficou claro como ele vai ser utilizado, vai ser diminuído de dívida, mas é dado em forma de cotas, então aumenta a quantidade de cotas. Não, realmente é uma coisa interessante, eu vou estudar melhor e depois fazer um vídeo melhor explicando isso. O Edgar 11, 2 páginas aqui de informes. Após o trabalho ativo da administração em conjunto com o consultor imobiliário para reverter a possível rescisão parcial de 2.136 metros quadrados locados em conjunto para as locatárias do Wilson Sons e bem como a Magalhães Navegação Brasileira, em prol de manter os locatários nos imóveis, foi assinado nessa data um aditivo contrato de locação, permanecendo a locatária na área de 979 metros quadrados, impactará na receita do fundo negativamente em aproximadamente 19,23%. Então, vai perder um pouco e vai impactar aí na receita do fundo 19%, já estava pouco. E o distrato ao contrato de locação parcial, considerando a devolução de 2.070 metros quadrados, contando com multa de rescisão antecipada no valor de R$2.073.000, que será pago em 2 parcelas, datas 15/10 e 2/1, cujo impactará a distribuição de rendimentos do fundo positivamente em 54 centavos. Então, 15/10 o financeiro entra uma grana aí, deve dar um dividendo. Aí você pega 27 centavos, então vai dar uns dividendos altos para o final desse semestre, e lá deve manter também um dividendo bom para o início do semestre. Lembrando que depois disso fica sem renda novamente o Edgar 11. Mérito fundos de investimentos imobiliários, ata da Assembleia Geral, aprovação da substituição da administradora pela Mérito Distribuidora de Títulos Valores Imobiliários. O pessoal está tendo uma boa movimentação de gestoras virando administradoras dos seus próprios fundos. A princípio, eu acho que é um bom movimento, desde que eles também tragam uma redução da taxa de administração ou de gestão para os cotistas. Então, eu sou a favor de, sim, ficar tudo concentrado numa empresa só, mas eu sou a favor também que haja um benefício para os cotistas. Deveria ter pelo menos uma diminuição na taxa administrativa. Não houve nada nesse caso. SNCI 11 formou o final do período de preferência e início de período de sobras, e o fator de sobras é 777,51%. Esse é o fator de sobras. O que significa isso? Eu subscrevi uma cota, eu posso subscrever 7, eu subscrevi 2 cotas. Quanto é 777% de 2? Dá 15, alguma coisa. Então, você pode subscrever 15 cotas, quem subscreveu 2 cotas, e é só calcular a quantidade de cotas que você subscreveu, multiplicando por 700, na verdade é 7,77 que você tem que multiplicar. Aí vai dar a quantidade que você precisa. TRXF, o fundo por si só, por meio de veículo de investimento, ou seja, ele e o TRXB, celebrou um instrumento particular de compromisso de instrumento imobiliário, compromisso compra, com o Mateus, tendo por objetivo a compra de 3 imóveis localizados na cidade de Belém, estado do Pará, Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Então, aí, diversificando o TRXF os seus inquilinos. Adquiriu mais 3 imóveis agora do Grupo Mateus. O total da venda da compra foi R$182 milhões,
que eles não deixam claro de onde vêm os fundos, mas a gente conhece bem como é que o TRX gosta de fazer. São compras alavancadas que eles fazem, apesar de ter um financeiro em caixa, tanto da venda do imóvel que eles fizeram, quanto da última captação. O contrato terá duração de 20 anos, e contrato atípico de 20 anos, conforme o que eles vêm fazendo, sim, cabe uma boa estrutura de securitização de 20 anos aí, casada com esse contrato. Então, ainda não ficou claro como é que eles vão pagar, mas nem no relatório gerencial citaram algo sobre isso. Na verdade, deve até ter no próprio fato relevante mais embaixo, e eu não vou mentir para vocês, eu peguei a parte inicial para poder fazer aqui para vocês. Mas, então não vou falar mais sobre como pagar, porque eu não li o fato relevante completo até o final. Mas a diversificação de inquilino é importante para o TRXF e cada vez mais se consolidando como um dos maiores fundos de varejo, de imóveis de varejo do mercado. RZAG11 formou o final do período de preferência e nota-se que apenas 71 milhões foram subscritas e sobrando aí 228 milhões para a oferta pública do RZAG11. TEP11, a LSK Engenharia, no processo por falta de pagamento movido pelo fundo, depositou as chaves do conjunto 41, 42 e 46 do edifício Passarelli em juízo, disponibilizando as ao fundo, e o que possibilita a ocupação por novos inquilinos. O gestor informa que já mobiliza esforços no sentido de promover a reocupação sem prejuízo do andamento da execução dos valores dos aluguéis e multas pendentes de pagamentos que deram origem ao despejo. Em 22/6/2022, o fundo foi notificado pela então locatária dos conjuntos 81, 82, 91, 92 da Torre Sul, Activity Terceirização de Processos e Serviços, a sua intenção de desocupar os números 91 e 92, em 10/8. Foi recebida a notificação que informa a intenção de desocupação do 81 e 82, o que encerraria a relação de locatário com o fundo. Então, tinha 4, devolveu 2 em agosto e agora devolve. O gestor passou a buscar interessados para os conjuntos a fim de evitar a vacância do ativo e, nessa data, celebrou concomitantemente o distrato com a Activity, formalizando o recebimento da chave dia 30/9, estabelecendo o pagamento da multa por rescisão antecipada com um contrato de 1.203.000 e o novo contrato de locação com a SEAT Tecnologia, empresa do Grupo UOL, para a locação do conjunto 81, 82, 91, 92 do edifício Torre Sul. Então, agora eles conseguiram botar outro inquilino, contrato de duração de 10 anos, um valor de R$ 92,00 por metro quadrado, com 5 meses de carência. Então, vai ter uma multa da rescisão, essa multa vai tampar um buraco nesses 5 meses, depois de 5 meses, vai conseguir, dando a carência para esse pessoal, vai conseguir que a renda se mantenha. Dessa forma, não haverá impactos relevantes no resultado do fundo e a taxa de vacância fixa do fundo passará de 5,74% para 7,09%, em função destacamos nesse documento. Com a realização dos ajustes de comunicação, ao AUT do fundo sobe de 4,84 para 5,28 anos. Ou 5,28 anos. Então, 5 anos e 5,28 anos. A gestão permanece realizando um trabalho proativo na redução da vacância do fundo. XPLG11 comunica aos seus cotistas em geral que celebrou o contrato com imóvel urbano para fins não residenciais com a MMC Soluções em logística. Então, mais um contrato de locação, diminuindo a vacância. A renda nos 24 meses vai dar 2 centavos aí, e depois vai ser um pouco mais de 0,18 centavos por quadra. Eles juntam muita coisa num mês só, e a gente tem a impressão que vai ser 2 centavos, mas na verdade isso aí é 24 meses. A soma, na verdade, vai dar 1/10 de centavo, quase 2/10 de centavos de renda, mas o XPLG diminuindo a sua vacância.